Olá! Esta é a nossa videoaula 4 e nós vamos dar sequência ao assunto crase. Na videoaula 3, nós vimos a definição de crase. Nós vimos que nós marcamos com o acento grave todas as vezes que nós temos a junção do a, preposição, e do a, artigo definido, bem como as suas formas plurais. Também marcamos com acento grave quando nós temos a junção da preposição a com os pronomes aquele, aquela, aqueles e aquelas. Nessa videoaula, nós vamos seguir falando dos usos do acento grave, quando usamos e como usamos. Vamos lá. Bem, como e quando empregar o acento grave? A primeira dica que nós damos para o uso do acento grave é substituir a crase por ao e o substantivo feminino por um masculino. Lembra que na aula passada eu comentei que nós temos o acento grave usamos o acento grave somente antes de palavras femininas. Então, eu posso substituir a palavra feminina por uma masculina, caso essa preposição seja aceita, ou seja, caso o ao seja aceito e dê sentido, não é? Sem prejuízo de sentido, então, com certeza, há a crase. Vejamos a frase, fui à praia. Se eu ficar em dúvida se eu uso o acento grave aqui, basta que eu troque esse a por ao, e praia por uma palavra masculina. Fui ao campo. Eu tenho aqui uma frase, não é, com sentido completo. Portanto, na sua versão feminina, eu marco com o acento grave. Olha outra, respondo a pergunta. Se eu ficar em dúvida se eu devo ou não empregar o acento grave aqui, basta que eu substitua, então, esse a por ao e a palavra feminina por uma palavra masculina. Então, eu troquei pergunta por teste, palavra masculina. Eu digo, respondo o teste ou respondo ao teste. Vamos ver que respondo ao teste fica incorreto, portanto, a forma correta, respondo o teste. Sendo assim, na sua versão feminina, nós não temos o acento grave. Bom, emprego obrigatório da crase. Quando que obrigatoriamente eu devo empregar a crase, então? Nas expressões que indicam horas ou nas locuções à medida que, às vezes, à noite, dentre outras. E ainda na expressão à moda. Por exemplo, sairei às 2 horas da tarde. 2 horas da tarde, né? A expressão que indica a hora, portanto, marco com acento grave. À medida que o tempo passa, fico mais feliz por você estar no Brasil. A locução, à medida que, não é? Portanto, marcado com acento grave. Quero uma pizza à moda italiana. E às vezes esse moda aqui está oculto e disse, eu quero uma pizza à italiana. Mas, e nós vamos usar também o acento grave porque está subentendida a palavra moda. Não ocorre crase antes de, portanto, palavras masculinas, antes de verbos no seu infinitivo, antes de pronomes pessoais, antes de nomes de cidade que não utilizam o artigo feminino, antes da palavra casa, quando esta tem o significado de lar e não da casa, da construção, do prédio, da palavra terra, quando essa tem o sentido de solo, e expressões com palavras repetidas, por exemplo, dia a dia. Ok? Então, essas são as dicas que nós tínhamos para vocês sobre a crase. Qualquer coisa, consultem as apostilas que estão disponíveis.